O Jorginho demonstra uma evolução para quem sabe estar à disposição do jogo da volta lá em La Plata, que vai ser, cara, vai ser uma batalha campal, os caras vão bater. Tô preocupado com a escala de arbitragem para o próximo jogo. Aliás, eu sou um cara que eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de história, leio livros de história, gosto da história do futebol, da história de tudo. E eu vou trazer uma história aqui para vocês sobre esse time de La Plata e a fama que eles têm, que já não é de hoje, de roubos descarados para eles, e a gente vai passar aqui para vocês, tá? Os jogadores do Flamengo fizeram meio que uma campanha aí nas redes sociais, né? E buscam, pelo menos internamente, uma motivação para entrar em campo na Argentina, né? Como se já não precisasse, né? O Plata, ele fala nas redes sociais que o segundo jogo já começou após ele ter sido expulso injustamente contra a equipe do Estudiantes, do goleiro ao ponta esquerda, do presidente ao faxineiro, ao porteiro. O clima no Flamengo é de revolta após a vitória de 2-1 em cima da equipe do Estudiantes, tá? Aos 37 com um jogador a menos. O Flamengo fica com um jogador a menos ao 37 e acaba tomando aquele gol. Além da injusta expulsão do Gonçalo Plata, que foi atingido por Facundo Rodrigues e sofreria falta, eu acho até que estava fora da área, os jogadores rubro-negros também enxergaram mais dois erros cruciais do árbitro Andrés Rojas: o toque involuntário na mão do zagueiro da Argentina da área, evitando o corte do Luiz Araújo no segundo gol da equipe. Aliás, não, esse toque na mão do zagueiro argentino foi na área. Na realidade, era para ser marcado o pênalti para o Flamengo, né, naquela altura do campeonato, evitando o corte de Luiz Araújo um segundo antes da chegada de Plata, e a bola do gol do Carrilho sobrou para ele após Román Gomes, que o senhor quarto árbitro tem orientado, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês, né, a dublagem do lance. A minha mulher, ela estava no estádio ontem trabalhando comigo e ela conseguiu capturar esse detalhe, que o quarto árbitro fala com o técnico. Tá nítida a imagem e a gente vai colocar aqui para vocês um trechinho, tá? Só sobrou para ele após Román Gomes bloquear o braço também voluntariamente. A cabeçada de Ayrton Lucas queria afastar o perigo após o cruzamento para dentro da área. Rascaeta, nas redes sociais, entoou o coro e falou: faltam 90 minutos e vamos para a segunda batalha. Nós pelos nossos, contra tudo e contra todos. De la Cruz foi lá e comentou: vamos contra todos, há que continuar a batalhar. Quem também apareceu nas redes sociais foi Gonçalo Plata, para usar a ironia e parabenizar a Conmebol pela sua ridícula, né, expulsão, mas ele acabou apagando, tá, na sequência. E depois fez uma postagem com fotos do jogo e a legenda: uma pena não poder estar em campo. Vai estar em campo, tá? Vai estar em campo. O segundo jogo já começou e vamos trabalhar para buscar essa classificação por nós, por vocês, pelo Flamengo. Na saída do Maracanã, o goleiro argentino Agustín Rossi parou para conversar com a imprensa e falou: aquele gol no finalzinho nos deixa um pouco satisfeito pelo resultado, mas a gente sabe que faltam 90 minutos. Como eu falei, naquele momento depois do jogo contra o Inter aqui também, a gente vai para lá para vencer o jogo, independente de arbitragem, para fazer a nossa parte, falou o goleiro do Flamengo. Aliás, é arrogância, né, de achar que ninguém vai entender, porque eles estão falando em espanhol e eles estão no Brasil, as pessoas falam em português. Mal sabem ele que o Felipe Luís, a esposa, é cidadão espanhol, a esposa dele é espanhola, os filhos dele são espanhóis. Ele jogou muitos anos na Espanha. Tem o Saúl, que é espanhol, tem o Plata, que é equatoriano, tem o Rossi, que é argentino, tem o Vinha, que estava no banco e viu, e que é uruguaio, fala espanhol, tem o De Arrascaeta, tem o Carrascal, tem o Varela, tem, sabe, quase metade do elenco do Flamengo fala espanhol, né? E os auxiliares técnicos, o Ivan Palanco, o Ivan Palanco fala espanhol também, é catalão, sabe?
Então, mas é arrogância, sabe? De achar que vai falar ali, que vai passar batido porque tá no Brasil, ele fala português. Agora, como eu citei no início do vídeo, como eu gosto muito de história, eu andei pesquisando aí a história dos Estudiantes e achei uma publicação aqui no site ludopedio.org.br falando sobre as conquistas dos Estudiantes. Esse número de 4 Libertadores, mais da metade foi roubada, tá? Aí tá aqui, sem rosas. Após a conquista de 67, o antifutebol dos Pincharratas chegou aos gramados internacionais. E mais uma vez a geração cascuda de Zubeldia, que era o treinador lá deles na época, não é o que treinou o São Paulo não, tá? Pela madrugada. Encontrou formas de chegar às vitórias. Que forma, hein? Sagrou-se tricampeão da Libertadores 68, 69 e 70 e campeão mundial em 1968 após vencer o Manchester United de Bob Charlton, George Best e Dennis Law. Paddy Crerand, meio-campista do United, olha isso, na década de 60, tá? Em 1968, Paddy Crerand, meio-campista do United, definiu o adversário como a equipe mais suja que já havia enfrentado na história. E o tal do Zubeldia, que era o treinador do Estudiante à época, ele tinha o seguinte lema, eu vou ler em espanhol e depois eu vou ler em português. A la glória no se lega por um caminho de rosas. A glória não chega por um caminho de rosas, em tradução livre. Rapaz, é inacreditável isso. Você vê que tem histórico. As equipes argentinas, historicamente, elas são beneficiadas pela Conmebol. Não é à toa, gente, não é à toa. Vocês acham mesmo que o Independente da Argentina tem 7 Libertadores e todas foram conquistadas de forma absolutamente limpa? O Julio Grandona, né, que era um dos manda-chuva do Independente, era o presidente da Conmebol na época. É coincidência isso? Os caras conseguiram vencer numa final, acho que o Santos do Pelé, né? Então você vê que tem essa... E não é teoria conspiratória isso. Não é teoria da conspiração isso. Aí você vai ler a imprensa da Argentina, eles estão falando aqui: imprensa argentina crê que o Estudiante saiu vivo após o tsunami que aconteceu no Maracanã. Tsunami só se for de roubo, meu amigo. Todo mundo deixou o Maracanã sem a carteira ontem. Porque o Andrés Rojas, ele roubou tudo. E tinha que ter ido para a delegacia antes de ir para o aeroporto para voltar para a Colômbia. Né? Tinha que ter parado a viatura. Meu irmão, você vai entrar aqui e você vai para a delegacia. Eu falo mesmo, gente, sinceramente. E aí, o que mais me impressionou nesse jogo de ontem é a reação dos caras que geralmente só falam mal do Flamengo. Para você ver como foi tão absurdo, o Felipe Melo, o Vessone, o Craque Neto, o André Galindo, o Gian Oddi e o Vitor Birner, todos eles foram categóricos em dizer que o Flamengo foi operado dentro do Maracanã. Não são rubro-negros, não são flamenguistas, muito pelo contrário, muitas das vezes comentam contra o Flamengo. É unissono nisso. As vozes na imprensa, nas redes sociais, nos bares. Pô, fui mais cedo comprar um pão ali, tem um coroa que ele é tricolor, sempre me zoou. E nem me zoou. Lógico, o Flamengo ganhou, mas ele, cara, olha, eu torço contra o Flamengo, viu? Disse assim, olha, eu torço contra o Flamengo, tava secando, sequei, mas olha, o Flamengo foi operado.
Foi um roubo descarado. Foi tão descarado esse roubo. União Anticoplô, CBF se une, rapaz, CBF se une ao Flamengo em reclamação à Conmebol. A arbitragem bizarra na Libertadores faz o Flamengo enviar uma comitiva ao Paraguai para, além da reversão da suspensão do Plata, para ver quem vai ser esse árbitro no próximo jogo. Tem que ser o melhor árbitro da América do Sul, aquele que tem menos erros. É inadmissível que se coloque o árbitro com o naipe desse senhor chamado André Jô, que é um ladrão. Você é um ladrão, cara. E eu não tenho medo de falar isso aqui, não. Tá? A Conmebol admitiu o erro da expulsão do Plata no jogo e falou o seguinte, abre aspas, na disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola, chuta a bola, né? Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem no chão, não configurando a infração do atacante. Então tá, Conmebol, espero que você puna esse sujeito, esse ladrão, chamado André Zorra. Espero que você puna ele. Que ele fique banido da Conmebol por toda a eternidade. O Flamengo soltou uma nota, né? A gente, durante a madrugada, nós trouxemos a informação acerca do Flamengo repudiar e entrar com recurso para anulação do cartão amarelo do Gonçalo Plata. E o Flamengo diz o seguinte, o clube, calma que eu vou mostrar o vídeo, vocês vão ficar mais embasbacados. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providência junto à Conmebol sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolam o limite do erro humano. Isso aqui já é, ó. É porque o Flamengo tem que falar bonito, não pode falar igual eu tô falando aqui, mas quer dizer, ou seja, que extrapola o erro. Ah, isso aí não é erro, isso é roubo. Deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição. Olha aí. As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de forma proporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante. Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com o Luiz Araújo. Ainda teve isso, porque a Conmebol, ela alega, os árbitros que estão ali no VAR, que eles não podem interferir no lance porque foi segundo cartão amarelo. Só há interferência no lance por parte da arbitragem de vídeo se porventura o Plata tomasse diretamente o vermelho. Como é um segundo amarelo, aí não tem interferência do VAR. Entretanto, apesar disso, o jogador do Estudiantes, no mesmo lance, coloca a mão na bola de forma intencional, amplia o espaço de corpo e o VAR não checa que ele botou a mão na bola. Então, além de ser anulada a expulsão do Plata, tinha que ter dado pênalti para o Flamengo ali. Ou seja, o árbitro ele trocou um 2-1 por um possível 3-0, que já liquidaria a parada para o jogo na Argentina. Entende? É um negócio... Gente, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. A Conmebol, pelo menos, não entubou o erro. Quer dizer, não ficou sem fazer nada, fez alguma coisa. No meu ponto, ainda é pouco. Tem que banir esse sujeito. Tá? A Conmebol soltou o seguinte, por meio desse comunicado, informa que, de acordo com o Flamengo, né, no caso, por meio desse comunicado, informa que, de acordo com as informações prestadas pela comissão de arbitragem e após a devida análise, a unidade disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonçalo Plata foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial
do seu clube na Conmebol Libertadores 2025. Portanto, o Mauro César, aliás, ele trouxe inicialmente essa informação. Então, o cartão amarelo do Plata está anulado. Conmebol reconheceu o equívoco. Eu já vi pessoas aí como, nossa, mas eu nunca vi influenciadores aí falando anular cartão assim, nunca vi. Então, meu amigo, você está muito mal informado, você não acompanha futebol direito, porque em 2018 o Dedé teve o cartão anulado também na La Liga. O próprio Felipe Luiz citou na entrevista coletiva ontem, dizendo que quando é assim, um erro grotesco, eles anulam o cartão, porque, cara, o cara deliberadamente decidiu o jogo. Quem fez o gol do Estudiantes foi ele. Foi o árbitro. Tinha que botar lá, não foi o fulaninho lá da Zezinho das Couve, não. Foi o André Zorras que fez aquele gol do Estudiantes. Não obstante, o Flamengo, né, não pode deixar de matar o jogo. O Felipe Luiz não pode promover as substituições que ele promoveu. Por que o Carrascal não joga? Eu falei isso no vídeo anterior para pensar que tá... Agora, quando você mancha o espetáculo com esse absurdo de arbitragem, fica até difícil você apontar algumas situações.